Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. EPD. A pergunta formulada: haverá mais de uma ressurreição? Existem 3 visões sobre este assunto. Existe uma visão, nós chamamos de pré-milenista, que eles entendem que Jesus vai voltar de forma secreta nas nuvens, os mortos ressuscitarão em corpos glorificados e os vivos que estão em Cristo serão arrebatados também em corpos glorificados. Depois haverá 7 anos de tribulação, de grande tribulação. Nesse momento teremos a figura do anticristo e a igreja não passará pela grande tribulação, porque ela foi arrebatada antes dessa grande tribulação. Jesus volta depois de 7 anos, Satanás é preso, e Jesus virá morar na terra por 1000 anos em Jerusalém. Os mesmos que foram com Jesus já salvos, voltarão com Jesus para morar 1000 anos na terra, em Jerusalém, juntamente com aqueles que ficaram, que não se salvaram. Esse é um tipo, né, de visão. Mas sabemos que só depois desses 1000 anos, Satanás é solto por pouco tempo e irá guerrear com Cristo e será lançado no lago de fogo. É uma visão, eu diria, um pouco complexa, que você vai ter pessoas salvas, já estão salvas, vindo para a terra, convivendo com pessoas não salvas. É um pouco complexo esse ponto de vista teológico. Mas uma outra visão é que quando Jesus veio pela primeira vez, Satanás foi aprisionado. Ele perdeu os poderes que ele tinha, ele foi julgado, condenado. Quando Jesus, na cruz, ele morre, ele esmaga a cabeça da serpente e ele foi já condenado naquele momento, porque ele perdeu poderes que ele tinha, só vai até onde Jesus permite, e que quando Jesus voltar, ele será lançado no lugar já de sofrimento e tormento, que chamamos de Guiena, ou lago de fogo. Mas a visão que uma grande parte defende, na qual também eu defendo, é essa visão que Jesus voltará pela segunda vez, uma única vez, e haverá uma única ressurreição. Porque nessa segunda vinda de Jesus, quando estiver bem próximo de Jesus voltar, haverá sim uma grande tribulação, Satanás será solto. E nesse momento teremos uma grande tribulação. E a igreja estará dentro dessa grande tribulação, sim. Mas Jesus volta, ressuscita todos os mortos. A ressurreição é geral, de todos os mortos, de todos. E os vivos serão arrebatados. Os vivos arrebatados passarão pela grande tribulação. A igreja passará sim pela grande tribulação,
Mas na hora que Jesus levantar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos em Cristo em corpos glorificados, e os que morrerem sem Cristo e estão também vivos sem Cristo, aqueles serão jogados no lago de fogo, que é Guiena, que é a segunda morte, e a ira de Deus será derramada depois que Jesus levar a sua igreja. Então podemos dizer que a igreja não passará pela ira de Deus, mas a igreja passará pela grande tribulação. E haverá uma única ressurreição. Não haverá mais de uma ressurreição. Como falam os pré-milenistas, Jesus ressuscita apenas os que morreram em Cristo e depois ressuscita os que morreram sem Cristo para ser jogados no lago de fogo. Falam em duas ressurreições. Vamos ver isso no texto que está no livro de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esse texto está dizendo que há uma única ressurreição. Não haverá duas ressurreições. E também quanto à vinda de Jesus, que nos pré-milenistas falam que Jesus vem secretamente, depois volta para morar 1000 anos na terra, isso também não tem fundamentação bíblica. Vamos ver no livro de 1 Tessalonicenses, que diz, no capítulo 4, versículo 16 até o 18, sobre a vinda do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto é muito claro que Jesus vai vir nas nuvens, mas de forma visível, audível, que todos vão ver, ressoada a trombeta, vai ser um estrondo que todos vão ouvir. Não haverá volta secreta de Jesus. Então, esses dois textos, eles afirmam de forma clara que haverá uma única vinda de Jesus, somente uma única vinda. Jesus não virá mais duas vezes. E que a ressurreição é geral e única. Só haverá uma única ressurreição. Essa é a resposta para esta pergunta. Que o Senhor, nosso Deus, continue nos abençoando.